Boa noite a todos. Inicialmente, uma boa noite para os meus alunos na sala Zoom. Também, obviamente, para os meus convidados no YouTube. Espero que vocês e seus familiares estejam com saúde. Tenho o prazer de retomar com vocês, nessa semana, as nossas masterclasses semanais. Estamos na 19ª, bens a Deus. E muito obrigado pelo feedback positivo que eu tenho recebido. Tá bom? Então, já vou compartilhar com vocês a minha tela. Começando os detalhes que passaram aí durante a semana. Primeiro, o Gladiator Challenge. Nesse último domingo, a gente teve mais uma sessão. Foi bastante interessante, ainda que, como vocês estão vendo aí no gráfico, a participação foi pequena. Provavelmente porque foi um dia de eleições, provavelmente as pessoas estavam se deslocando, estavam descansando, enfim, não teve muita procura. Vou aproveitar para fazer um comentário a respeito dessas barras, que às vezes é motivo de pergunta, né, por parte tanto dos meus alunos, quanto de pessoas que acabam participando externas aqui, que não fazem parte do preparatório. Né? Por que, digamos, esses percentiles, nesse caso, por exemplo, ó, esses dois alunos aqui, na verdade até eu felicito ambos, né, eles gabaritaram o simulado, que é uma coisa incomum. Por que está marcando o percentil 75 se eles acertaram todas as questões? A resposta é porque, como eu já mencionei em algum webinar anterior, as notas das pessoas que fazem o simulado são normalizadas, e eu faço isso de uma forma que seja estatisticamente significativa. Não vou entrar muito nesse mérito, porque não é nosso foco, né? Isso daqui não é um curso de estatística, e normalização é mais sofisticado do que as pessoas inicialmente imaginam, mas basicamente é você supor que existe uma distribuição normal atrás daquelas notas, aquelas notas que você tem que vão ser normalizadas, elas fazem parte do que seria uma amostra dessa distribuição normal, e portanto com esse número pequeno aqui na amostra, a única coisa que, digamos, a estatística é capaz de nos dizer é que, digamos, 75% da população teria tido um desempenho inferior a essas duas pessoas, tá bom? Então, nesse caso, porque, digamos, a amostra é muito pequena, não dá para tirar informações mais satisfatórias. Então, se aqui tivesse aparecendo, sei lá, 98%, porque essas duas pessoas gabaritaram, isso, na verdade, não seria que o modelo está certo, isso seria que o modelo está errado, tá? Então, o modelo aqui foi feito corretamente, é por isso que, por causa dessa quantidade pequena de alunos, mesmo tendo gabaritado o simulado, esses dois candidatos só conseguem assegurar uma performance de pelo menos 75 de percentile, tá bom? Mas não se preocupem demais com isso. O mais importante é que no domingo 13 de dezembro, ou seja, não o próximo, mas o seguinte, a gente vai ter mais uma oportunidade, vocês vão ser convidados, eu sempre faço a propaganda no Instagram, eu recomendo que vocês experimentem. Em relação aos nossos preparatórios com aulas ao vivo, na verdade, né, via Zoom, eu deixo claro que eu intenciono oferecer um novo grupo agora em dezembro. Se você tiver interesse, digamos, em fazer umas aulas estruturadas de altíssimo nível, preparando para o GMAT, por favor, entre em contato comigo, ou através desse site, ou através do nosso site mãe, que é o gmath, assim, ó, .com.br, e eu vou ter o maior prazer de te indicar se o grupo está para ser formado ou se eventualmente você vai precisar optar pelo Tracks, que é o curso de maneira individualizada, né? Aqui tem duas possibilidades, é você fazer o curso inteiro, e claro que o ritmo vai ser ditado pelo seu grau, pela sua capacidade de absorção. Eu estou atualmente com um aluno de GMAT que está fazendo essa versão, ele vai ter um número substancialmente menor de aulas do que o esperado, porque eu consigo cobrir, digamos, mais do que o conteúdo que eu previa em cada aula com ele. Ele optou por fazer o curso inteiro, mesmo que ele já tinha estudado antes. Eu vou dizer onde ele se preparou antes, porque eu não vou falar bem nem mal, ele se preparou, ele fez o curso inteiro do Magouche, e eu digo para vocês, porque eu sei que ele me autoriza, que ele está profundamente satisfeito por estar fazendo o preparatório comigo, porque realmente é um curso que tem mais conteúdo, mais ferramentas, é um curso mais profundo, mais técnico e que, na minha opinião, por causa disso tudo, viabiliza notas maiores, tá bem? Mas eu não estou falando mal do Magouche, eu estou dizendo que o meu preparatório é muito, muito completo. Entrem em contato comigo se vocês tiverem interesse, e aqueles que quiserem fazer curso preparatório para o ITA, ou seja, o teste de seleção
para o mestrado, tem uma prova de matemática, por favor também entre em contato comigo. De novo, eu pretendo oferecer uma turma em grupo, provavelmente a partir de fevereiro ou março, aulas absolutamente dirigidas para o exame, ou, se você preferir, você vai poder ter aulas também individuais sobre tópicos específicos, ou se você quiser, como eu expliquei em relação ao GMAT, com o conteúdo inteiro, eu ditando o ritmo da aula em função do seu grau de absorção. A prova do ITA, como o pessoal brinca, né, é um mini GMAT, mas a verdade é que o conteúdo é bastante maior do que o GMAT cobra. Esse ano em particular foi uma prova bem feita, não foi tão exigente quanto a gente imaginava, mas, por exemplo, caiu um resultado que eu tenho de Stewart, que é um resultado de geometria plana que normalmente no ensino médio no Brasil nem é destinado, né? Só um aluno que, por exemplo, que faz a prova do ITA, né, para entrar no vestibular ou do Instituto Militar, ou, claro, Olimpíadas de Matemática, que acaba conhecendo esse resultado, né? Mas eu não vou entrar muito nesse mérito, não é esse o objetivo, mas quem fizer o meu curso preparatório para o ITA, claro que vai estudar isso em um determinado momento, para ter, claro, condições de entender a questão que caiu esse ano e que envolvia esse resultado. Agora sim, vamos começar a nossa sessão, nossa Masterclass focada no GMAT, no quantitativo, na sessão quantitativa do GMAT. Peguem, como sempre, por favor, canetas e papel e vamos a um primeiro problema. Muito bem. Bom, esse problema, eu acho que ele é bastante importante. Eu postei ele no GMAT já há mais de ano. É um problema bem interessante, porque, né, já nos orientando aqui em relação ao nosso foco, né, de acordo com a estrutura do método, o examinador nos pergunta se x sobre 11 é um número inteiro. Perceba que não sabemos se o x é inteiro, né, então ele é um real qualquer, e, portanto, é o mais, entre aspas, vago possível, tá bom? O primeiro statement nos diz que 5x sobre 11 é um inteiro. Quando eu digo vago, na verdade eu quis dizer o mais geral possível, né? Dentro da realidade do GMAT. Será que, sabendo que 5x sobre 11 é inteiro, eu garanto que x sobre 11 é inteiro? Será que eu garanto que não é inteiro? Ou será que às vezes pode ser inteiro e às vezes pode não ser? Então, como é fácil imaginar, a gente executa esse sentimento de insuficiência, formalizando ele através de uma bifurcação, correto? Isso é parte integrante do método. Se o x for zero, isso é um número inteiro, portanto, zero se aplica, e ele responde sim para a pergunta. 0 sobre 11 é zero, portanto, é inteiro. E se a gente pegar 11 quintos, 5 onzeavos vezes 11 quintos é um inteiro, porque um é o inverso do outro, né? O produto deles é igual a 1, e nesse caso, 11 quintos dividido por 11, que é o nosso foco, não dá inteiro.
Portanto, satisfazendo a condição imposta, como às vezes eu respondo de uma maneira e às vezes eu respondo de outra, eu tenho certeza que o primeiro statement é insuficiente para responder a pergunta. Da mesma forma, sabendo que 7x sobre 11 é inteiro, eu posso reaplicar o zero. Nesse caso, eu tenho já a resposta anterior, que era sim, porque o x é o mesmo que antes. E agora, se eu escolher 11 sétimos, claro que 7 onzeavos vezes 11 sétimos é inteiro, porque dá 1. E nesse caso, x sobre 11, que é o nosso foco, é 1 sétimo e, portanto, não inteiro. Portanto, como a gente conseguiu satisfazer cada um dos statements em separado, e isso não foi em separado suficiente para responder a pergunta de maneira única, a gente tem a garantia, como a intuição já pregaria, né, que cada statement por si só não é suficiente. Nessas condições, a gente tem, que vocês sabem, fazer as duas juntas, e nesse caso, o que eu tenho visto, né, por uma experiência, bens a Deus, aí de mais de 20 anos lecionando, é que as pessoas têm a tendência de dizer que, por exemplo, esse exemplo que dá não serve aqui, esse exemplo que dá não serve aqui, e se você ficar procurando algum exemplo que dê não, você não vai conseguir, e, portanto, a resposta é sempre sim, e por isso que a resposta é sim. Isso é absolutamente insatisfatório, porque isso é o que a gente chama aqui no método de autoconvencimento. O fato de você não ter conseguido achar um exemplo de não significa que o exemplo não exista. Só significa que você não encontrou. Portanto, isso não é um bom argumento. Uma vez que você eventualmente acredite que as duas juntas garantem a integridade dessa expressão, você tem que ser capaz de dar um argumento de blindagem, né? Ou seja, você tem que garantir que qualquer pessoa no planeta não vai achar um contra-exemplo para você. Portanto, um argumento, na minha opinião, modéstia à parte, elegante, é perceber que x onzeavos pode ser visto como 15 onzeavos menos ou 14 onzeavos de x, porque isso, claro, que é x sobre 11, e melhor do que isso, essas parcelas foram escolhidas de forma que essa seja 3 vezes um número sabidamente inteiro, menos 2 vezes uma outra expressão também sabidamente inteira. Portanto, o que eu acabei mostrando é que, na verdade, o meu foco pode ser expresso como o produto de um inteiro por 3 e a subtração, né, a diferença, por um outro inteiro multiplicado por 2. Em outras palavras, 3 vezes inteiro menos 2 vezes inteiro é uma diferença de inteiros, garantindo que, na 1 mais 2, a divisão de x por 11 realmente dá inteiro, e com isso, com todo o rigor, a gente garante que a resposta correta é C. Agora, eu espero que vocês tenham gostado, né? Isso daqui eu fiz questão de colocar, né, uma citação aqui do Strindberg, que eu acho muito boa. Nesse caso, eu acho que aqui tem um veneno, né, um tipo de argumento, um tipo de manipulação algébrica que ajuda a gente a abrir os olhos. Em outras palavras, é perceber de que maneiras, eventualmente, você consegue estabelecer a conexão entre os dados e o foco de uma maneira incomum dentro dos argumentos do GMAT, mas bastante comum dentro de matemática, principalmente para aqueles que já têm uma formação um pouco mais esperada, ou esmerada, desculpem, né, que podem reconhecer aqui um argumento típico de equações diofantinas lineares. Se você não sabe o que é isso, não se preocupe, não é parte integrante do GMAT, mas é um argumento bastante comum associado a esse tema de teoria dos números elementar, tá bom? Vamos ao próximo problema, espero que vocês gostem.
Nesse exercício, o examinador nos diz que a gente tem um quadrado ABCD, está inscrito nesse triângulo grande, ou seja, esses pontos, né, são pontos em comum aos vértices do quadrado e aos lados do triângulo. E ele pergunta qual é o perímetro do quadrado. Duas informações nos são dadas, em separado. A primeira é que essa base aqui nesse lado maior, aparentemente, né, do triângulo, tem 10 unidades de comprimento. E a segunda é que a distância de E à reta FG é 6, ou seja, a altura desse triângulo relativamente ao vértice E mede 6 unidades de comprimento. Então, como sempre, vamos colocar o nosso foco, que é, na verdade, calcular o perímetro do quadrado. Portanto, se a gente chamar o lado do quadrado, né, essa medida aqui, por exemplo, né, de x, então o que o examinador nos pede é uma discussão a respeito da unicidade do valor de x, porque simplesmente se eu bifurcar x, eu bifurco 4x, se eu decidir 4x, eu decido x. Então, na verdade, o problema se resume à discussão sobre a unicidade do valor de x. No primeiro statement, a gente sabe que o FG, esse comprimento é 10. Então, aqui na minha figura, né, eu tentei mostrar visualmente o mesmo segmento de comprimento 10. E claro que todo o resto eu tenho, digamos, liberdade, e essa liberdade é feita com bifurcação geométrica. Em outras palavras, eu construo dois triângulos distintos. É evidente que os quadrados que foram neles inscritos têm lados de comprimentos distintos, mesmo que, digamos, esse lado GF tenha comprimento 10 nos dois casos. Portanto, isso é uma garantia formal de que o primeiro statement é insuficiente, ainda que a maioria, né, dos alunos, no contexto de GMAT, não aprendam, não tenham segurança, nem acreditem que isso é uma prova matemática formal de que o primeiro statement é insuficiente para responder a pergunta. Tá? Isso daqui é matemática, isso aqui é rigoroso, só que eu entro em detalhes sobre isso dentro do preparatório. Aqui eu só quero familiarizar vocês com as ferramentas e com as ideias e, claro, instigar aqueles que eventualmente tenham interesse em fazer um curso robusto, que façam a experimentação do test drive e entrem em contato comigo. Tá bom? A segunda, eu sei que a medida desse vértice a essa reta é 6 unidades. Eu coloquei essas duas figuras nessa mesma configuração para que o segundo statement fosse satisfeito. Claro que eu posso construir o triângulo dessa maneira ou dessa maneira. É óbvio que essas figuras são construtíveis, portanto, esse quadrado e esse quadrado são viáveis geometricamente, garantindo que o lado deles tem comprimentos distintos, e isso garante, de novo, formalmente, que o segundo statement é insuficiente para responder a pergunta. Como cada uma delas é insuficiente, a gente precisa tratar das duas em conjunto. Eu fiz aqui um desenho. E o que eu mostrei para vocês? Eu mostrei para vocês que se vocês analisarem o triângulo EAB, esse daqui, e o triângulo EGF, eu argumento que eles são semelhantes, e o motivo é, por exemplo, o seguinte. Nos dois triângulos, o ângulo E é comum, então esse é um primeiro ângulo igual. Como se trata de um quadrado, por hipótese dada pelo examinador, então esse lado é paralelo a esse, garantindo que esse ângulo EAB é igual, é congruente ao ângulo EGF. Portanto, como o ângulo E é comum e esse ângulo é igual a esse, eu tenho dois e, portanto, os três ângulos respectivamente iguais, o que garante a semelhança dos triângulos, como eu gostaria. E por que isso é importante? Isso acaba resolvendo o problema, porque eu posso estabelecer a proporção dos lados homólogos, como a altura no segundo statement é dada por 6, e eu chamei de x o lado do quadrado, eu sei que o que sobra nessa parte de cima, que na verdade é a altura relativa a AB no triângulo de cima é 6 menos x, e a altura relativa ao homólogo, que é o GF, é x. Não, é 6, né? 6 menos x mais x, ou seja, essa daqui. Moral da história, então essa altura está para grande, assim como, por exemplo, a medida do AB, que é x, está para a medida do GF, que é 10. Portanto, de 6 menos x está para 6, assim como x está para 10, eu, por exemplo, posso pensar no cross multiply, e, portanto, 10 que multiplica 6 menos x é igual a 6x,
Claro que isso é uma equação de primeiro grau da variável x, não só porque x está elevado à primeira, mas porque o coeficiente que acompanha o x é diferente de zero, e, portanto, o x é único. E que ele seja positivo, claro que é garantia do examinador, e, portanto, eu tenho certeza que a resposta x, ou se você preferir, o perímetro, que é 4 vezes o x, é único, garantindo a resposta C como a correta. Então, resumidamente, mostrei para vocês, através de bifurcações geométricas, que cada um dos statements em separado é insuficiente e, quando tratados em conjunto, a semelhança desse triângulo de cima com esse triângulo grande nos garante a proporção das medidas, né, dos segmentos homólogos. Isso é suficiente para determinar de forma única o valor do x, que é o lado do quadrado cujo perímetro é a pergunta original do examinador. Aqui, em relação ao post do Instagram, eu fiz questão de comentar a respeito da importância de um candidato ao GMAT fazer um preparatório de alto nível, para garantir que ideias como essa, que são clássicos do assunto, digamos, ele já tenha pré-digerido. Em outras palavras, o GMAT não é uma prova que premia a criatividade em tempo real. O GMAT, como tradicionalmente provas americanas, ele valoriza o aluno bem preparado, a pessoa que fez o dever de casa. Isso é muito comum, inclusive, alunos comentarem em relação ao MBA. Os cursos de MBA são duros, porque tem muito conteúdo, e são rigorosamente bem exigidos, mas não são provas imprevisíveis. Se você souber bem o conteúdo, você vai tirar boas notas. Por quê? Porque a mentalidade deles é premiar o competente. O GMAT também é assim. Se você, por exemplo, não fez exercícios parecidos com esse durante o seu preparatório, é uma pena, porque argumentos como esse são absolutamente comuns na prova e você deveria ter ficado sensibilizado, sensibilizada com esses tipos de ferramentas durante a sua preparação. Em outras palavras, as grandes ideias do GMAT precisam ter absolutamente destaque na sua preparação e você tem que ter muitas oportunidades de praticá-las, porque só dessa maneira você vai se certificar de que você realmente entende esses conteúdos e que você tem o domínio deles de forma que você possa adaptar, digamos, as ideias e as propriedades àquilo que o examinador venha a exigir de você durante a prova. Pelo menos essa é a visão que a gente tem, né? Desde o ano 2000, quando a gente começou a trabalhar com isso, e graças ao bom Deus, né, a maior prova de que isso se dá é o desempenho constante e de alto nível que os nossos alunos costumam ter dentro das provas. Tá bom? Vamos fazer mais um exercício. Boa sorte.
Jóia. Espero que vocês tenham gostado desse problema. Já é um exercício de um nível mais alto. E eu pretendo mostrar para vocês agora duas soluções, na minha opinião, ambas bastante instrutivas e bastante importantes, e dentro de uma realidade em alto nível do GMAT. Tá? Então, a primeira delas é o que a gente vai chamar de um método de um approach algébrico. Nessa solução, a gente começa, claro, considerando o fato de que pontos do plano de coordenadas x, y que estejam ao mesmo tempo na circunferência e na reta, eles têm que estar no sistema, eles têm que estar, digamos, satisfazendo ambas as equações. E aí, se eu pegar os pontos que estão na reta, y é igual a x mais c, né, que já colando um pouco aqui da segunda solução, né, estão numa reta que é paralela à reta formada pelas bissetrizes dos quadrantes ímpares, né, que essa é a reta y igual a x. Então, uma paralela a essa, qualquer, é dada por y igual a x mais c, onde c é uma constante. A gente vai impor que os pontos que estão nessa reta estejam também nessa circunferência, que é uma circunferência, né, de centro no ponto 1, menos 2 e raio 2, né? Centro no ponto 1, menos 2 e raio 2. Então, se a gente impuser que está na circunferência e está na reta, a gente chega nessa equação aqui do segundo grau, né, no parâmetro C, a ser descoberto, o C máximo, e na variável x. Agora, a situação genérica seria essa, né, em que uma circunferência e uma reta, por exemplo, fossem secantes, e nesse caso eu teria dois possíveis valores distintos, por exemplo, para x. Só que aqui não se configura uma tangência. O caso de interesse nosso é quando a gente tem os dois x's únicos, né? Ou seja, desculpe, coincidentes, né? Ou seja, um x só. Que acontece, claro, na parte de cima ou também na tangência que poderia acontecer aqui na parte de baixo. Só que essa a gente vai desconsiderar, porque aqui a constante em questão seria menor. Né? Eu estou interessado na reta paralela à reta y igual a x, aqui no caso c igual a 0, né? Mas eu estou interessado com c positivo, está para a parte de mais para cima, enquanto que os c's negativos teriam para a parte de baixo. Então aqui seria um y igual a x mais c com c menor, né, do que esse. Portanto, não é o do meu interesse. Então, de qualquer forma, tanto no caso de cima, quanto no caso de baixo, eu tenho que impor que o delta para essa equação do segundo grau na variável x seja 0. E fazendo isso, eu chego numa equação do segundo grau, né, na variável c. Então, vindo daqui, eu tenho essa daqui, esse resultado aqui, e fazendo a fórmula de Bhaskara, eu consigo C1 e C2, que na verdade são exatamente esses dois, né? O y igual a x mais C1 é a reta de cima, e y igual a x mais C2 é a reta de baixo. Essa equação aqui, eu acho que eu copiei aqui de cima, né? Necessário, né? Daqui vem direto para cá, e com isso eu chego na resposta que é o C máximo, que é o de baixo, e terminamos o problema sob o ponto de vista algébrico. Agora vamos ver uma solução alternativa, na minha opinião mais elegante, com menos contas, que é a solução algébrica, desculpe, que é a solução geométrica, como eu estava mencionando antes, né, que a gente tem a circunferência, que a gente tem a reta. Cuidado, né, que não ficou claro no meu desenho, mas como aqui o centro tem coordenada menos 2 e o raio é 2, aqui de fato é o eixo x, né? Ou seja, a reta y igual a 0. Só que aqui, não se confunda, esse não é o eixo y, porque aqui o x é igual a 1, né? Uma vertical x igual a 1, e aqui como são duas unidades para a esquerda, na verdade é a vertical x igual a menos 1. Então, se a gente quiser o eixo y,
na verdade ele está numa posição aqui intermediária, né? Então meu desenho não ficou claro nesse sentido, eu peço desculpas. Aqui seria onde está o eixo Y. De qualquer forma, não tem problema algum, porque uma vez que eu tenho essa reta com inclinação aqui igual a 1, slope igual a 1, né, uma inclinação de 45 graus, uma tangência aqui impõe esse ângulo de 90, então esse é um triângulo de fato retângulo isósceles, com cateto igual a 2, então outro cateto também igual a 2, a hipotenusa é 2 raiz de 2, e uma vez que esse ponto em particular, estando nessa reta y igual a menos 2, que é uma reta horizontal, ele também está nessa reta, então eu sei que o y dele é menos 2 e o x dele é tal que x mais a constante tem que dar menos 2. Portanto, x é menos 2 menos c. É o único x que somado com c vai dar menos 2. Eu achei esse ponto aqui. E, finalmente, eu consigo uma igualdade em cima dessa reta horizontal, porque eu sei que esse x, que é menos 2 menos c, é igual a esse x, que é 1, menos esse comprimento, que é 2 raiz de 2, pelo atalho do L raiz de 2. E, com isso, eu chego no c procurado, levando em conta que eu estou nessa situação geométrica, em que essa circunferência e essa reta são tangentes, eu estou considerando a tangência na parte de cima, e como eu já tinha explicado antes, a tangência na parte de baixo faria com que essa reta tivesse uma constante aqui menor. Portanto, não é a do meu interesse. Com isso, a gente termina o problema da maneira geométrica, e com isso a gente encerra o nosso webinar, nossa masterclass, na versão aberta para o pessoal do YouTube. Aqui, onde vocês podem se informar a respeito de turmas ou de aulas individuais, e também aqui vocês podem se informar, fazer o cadastro, para vocês terem acesso aos Gladiator Challenges, ou seja, aos mocks gratuitos que são oferecidos a cada 15 dias, constituídos exclusivamente por questões dos guias oficiais. Sou eu mesmo, Fábio, né, que sou o criador do método e fundador do escritório, que gabarito cada uma das questões. Vocês podem mandar dúvidas pelo sistema daquelas questões. Enfim, entrem em contato comigo. A gente vai ter o maior prazer de poder esclarecer as suas dúvidas e, quem sabe, poder ajudá-los a se qualificar através de um preparatório bastante forte para a prova do interesse de vocês. Seja ela para o GMAT, para a MBA, seja ela para a seleção em empresas de consultoria estratégica, seja para a seleção para o mestrado do IPA, enfim, o que vocês precisarem, tá bom? Queria agradecer a presença do pessoal do YouTube. Também, claro, convido vocês a estarem presentes na terça-feira que vem, se Deus quiser, quando essas sessões, são as masterclasses, continuam. E agora eu vou ficar com o pessoal da sala Zoom, com os meus alunos, tá bom? Um abraço a vocês do YouTube. Me permitam, nesse momento eu estou fechando a sala. Ou seja, a sessão aberta. Pessoal do Zoom, por favor, me aguardem. Um minutinho só para a gente